ungida e constituída pela presença de cada homem e mulher santificado por obra de Cristo na cruz do Teu Espírito Santo. Que essa, ó Deus, reunião santa e bendita seja uma reunião para transformação na vida de cada um de nós, seja uma reunião para nos admoestar, para nos exortar, para nos consolar, para nos fortalecer, seja uma reunião, ó Deus, na qual o Senhor de fato há de ser louvado e há de ser adorado pela vida de cada um de nós. Por isso te pedimos pecado, te pedimos, ó Deus, que o pecado de cada um de nós, que o meu pecado, o pecado dos meus irmãos, seja perdoado em nome de Jesus Cristo. E que nós possamos cada vez mais fugir do pecado, resistir ao pecado, para que vivamos a santidade a qual o Senhor nos tem convocado em Cristo Jesus. Pai, fala conosco e receba o louvor e a adoração, que o Teu Espírito nos envolva de tal forma que nós consigamos louvar e adorar ao Senhor. Faz isso aqui essa noite. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Então os papais aí, vovós, tios, tias, cuidem de seus filhinhos hoje, que costumeiramente as crianças não vão para o culto na linguagem delas. Nós temos uma reflexão bíblica para a nossa vida hoje, de uma maneira muito objetiva, breve, não apenas objetiva, mas breve. Por isso eu peço a sua atenção, para que nós possamos de fato ir à mesa e participarmos do pão e do vinho com convicção daquilo que Deus nos chama a vivermos. Acho que aqui esse retorno, viu, Ale? Você pode tirar um pouquinho dele, obrigado, aí você pode abrir as pernas de cima.
Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Daqui a pouco eu falo os versículos que nós vamos ler. Bom? Eu quero dizer algo aqui que não penso ser novidade para você, nem para mim. É uma obviedade que nós vamos nessa introdução da mensagem de hoje. Hoje nós vivemos uma nação brasileira dos seus 206 milhões de habitantes totalmente dividida. Concorda comigo? Nós vivemos uma nação totalmente polarizada. E eu digo sem medo de errar, vivemos uma nação onde o estresse está tomando muitas pessoas. E pior, o ódio paira no coração de muitas pessoas. Uma nação polarizada, dividida, estressada, odiosa, em parte. Mas eu quero dizer para vocês também, de conhecimento de causa, que a igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil também está dividida. A igreja do Senhor Jesus no Brasil também está polarizada. E muitos estão estressados. E muitos estão com ódio no seu coração. Digo isso porque converso com vários pastores de diferentes denominações. E ouço manifestações de vários cristãos. E como pastor que está aqui nessa reunião santa e bendita para pregar tão somente a palavra de Deus, eu não quero mencionar aqui nada de partidarismo, não quero expressar aqui nada a favor ou contra qualquer tipo de manifestação. Não é esse o objetivo, não é para isso que eu estudei a palavra de Deus, para conversar com vocês. Nós estamos aqui para aprovar ou reprovar qualquer ato. Nós estamos aqui para aprovar ou reprovar qualquer partido A ou B. Entenda o que eu estou dizendo. Cada um de nós vivemos a nossa cidadania. Eu vivi a minha com muita responsabilidade e ousadia nas urnas. Você viu a sua. E eu estou trazendo a reflexão bíblica nessa palavra oportunamente por ser um domingo de mesa, um domingo de Santa Ceia. Para que eu e você possamos tomar todos os cuidados, como igreja do Senhor Jesus, como pedra viva que é cada um de vocês, como pedra viva que eu sou, para que, como gente que ama Jesus Cristo de Nazaré, que confessa a fé em Jesus de Nazaré, não entre nessa onda do ódio, não se permita ser um estressado, uma estressada, não é ser inerte, insensível à realidade. Porque às vezes alguns acham que é uma inércia a realidade, parece que nada está acontecendo. Quem conhece um tiquinho assim da história, um tiquinho só da história. Essas polarizações acontecem desde a época do povo de Israel. Onde uns queriam eleger Roboão, outros queriam Jeroboão. Uns queriam Saul, outros não queriam Saul. Então essa polarização não é de hoje, meu irmão. Não é de hoje. O grande problema é como filhos e filhas de Deus, nós nos deixarmos nos estressar e entrar na conversa do ódio. E viver uma divisão na igreja. E eu prego isso hoje aqui com temor e tremor diante de Deus. Para cada um de vocês que está aqui, para você que está conectado conosco. Para que nós não soframos uma futura divisão da igreja de maneira muito séria no Brasil. Porque isso está a ponto de acontecer. Porque nós não sabemos desenrolar desse resultado das eleições ainda. Há muita interrogação. Então aquilo que é direito ou não direito, de manifestar ou de não manifestar, nós não vamos entrar no pormenor da questão. A questão é como que eu tenho agido diante de tudo isso. Então agora eu vou falar do texto que nós vamos ler. Evangelho de Mateus capítulo 26, do verso 26 ao 31. Pastor, eu já conheço esse texto, que bom, vai ser mais fácil do que eu pregar.
Mateus 26, do verso 26 em diante, diz a palavra de Deus: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Só para nós nos situarmos um pouco mais, melhor, na narrativa desse texto, vamos lembrar aqui que nos versículos anteriores, mas dentro do contexto do capítulo 26 do Evangelho de Mateus, Jesus ele já fala, quando ele sentou-se à mesa com os seus discípulos, de que alguém dentre eles iria traí-lo. Vai se situando aí, tá? Jesus, ali no versículo 20 do capítulo 26, ele começa a dizer: olha, tem um entre vocês aí que vai me trair. Aí você imagina a reação da turma, né? Como, Senhor? Jesus indica o seu traidor. Jesus está na mesa. E a reflexão que nós temos hoje, eu quero intitular para mim e para você: a despeito da mesa da Santa Ceia. Quando eu olho para a mesa da Santa Ceia, e quando você olha para a mesa da Santa Ceia, o que ela nos fala? Esse é o título da mensagem de hoje. O que a mesa da Santa Ceia nos fala? Ela fala mais do que aquele belo arranjo de flores que está carinhosamente feito ali. Ela fala mais do que aquela bela toalha que está ornando ali a mesa. Ela fala muito mais do que isso. Então o título da reflexão é: o que a mesa da Santa Ceia nos fala? Quando eu olho para a palavra de Deus, Jesus está aqui diante dos seus discípulos, instituindo a Santa Ceia. A primeira lição que eu tive de que a mesa da Santa Ceia me fala, e espero que te fale, é que ela fala de um Jesus totalmente santo. Aquele Jesus que é prometido do Gênesis até Malaquias, como o Messias, o Cristo que se encarnaria, aquele que iria se encarnar sem pecado. Isso significa totalmente santo. Aquele que é chamado de um Cordeiro de Deus. Aquele que é anunciado por todos os profetas, sem exceção, como Cordeiro de Deus. Aquele Cristo que é totalmente santo, como Cordeiro de Deus, que é o único que poderia ir à cruz para ser o sacrifício cabal, o sacrifício final, o sacrifício suficiente, o sacrifício por todos os pecadores e por todos os pecados, por todos os pecados do passado, os pecados do presente e por todos os pecados do futuro. Por isso que quando eu olho para a mesa da Santa Ceia e olho para a narrativa bíblica, a mesa da Santa Ceia, ela me fala de um Jesus totalmente santo, sem pecado, sem falha. E por isso ele teve o poder de me salvar, de te salvar, de te justificar e de me justificar. E esse ato da justificação e da salvação e de pecado, Jesus deixa muito claro aqui nos versículos que nós lemos. Eu chamo a sua atenção mais uma vez ao texto do capítulo 26 de Mateus, verso 28, quando Jesus fala: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para o quê? Para a remissão de pecados. Jesus ele está falando do meu sangue, o sangue daquele que é totalmente santo, o sangue daquele que é o Cordeiro de Deus,
o sangue daquele que se encarnou, que é existente, que é eterno. O meu sangue é o único que tem a possibilidade de tirar o pecado de vocês. É o único que tem a possibilidade de pagar pelos pecados de vocês. Então, quando eu olho para a mesa da Santa Ceia, eu vejo ali a representatividade do sangue de Jesus naquela taça de vinho e naquele copinho de vinho que você vai tomar daqui a pouco. Quando eu olho para a mesa da Santa Ceia, ela fala de um Jesus totalmente santo. Por isso que o sangue dele é poderoso para salvar. Por isso que eu tenho certeza total da minha salvação e da minha vida eterna, e essa certeza que tem que ter você. Quando eu olho para a mesa da Santa Ceia, num segundo momento, além de ver um Jesus totalmente santo, sabe o que ela fala para mim? Ela fala de discípulos pecadores, mas amados. Quando eu olho para a mesa da Santa Ceia, embora ali não está a pessoa de cada um dos discípulos, embora ali não está a pessoa física de Jesus, mas o Cristo se faz presente entre nós, porque Ele é o onipresente. Quando eu olho para a mesa da Santa Ceia, quando eu olho para a narrativa bíblica, eu olho para o verso 26 e diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, deu aos discípulos. Provinha de escola bíblica dominical. Quantos discípulos eram? Pergunta fácil. Vamos aumentar o grau de dificuldade? Provinha de escola bíblica dominical. Quem foram os 12? Cuidado, hein? Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Judas Iscariotes, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu e Simão o Zelote. Jesus, ele está assentado à mesa da Santa Ceia como o todo santo. Mas junto naquela mesa está com ele 12 pecadores, miseráveis, como eu e você. E aqui eu quero chamar a sua atenção para observar algo. Ainda dentro do contexto o qual Jesus está à mesa com os seus discípulos. Eu não sei quantos já prestaram atenção e sacaram essa realidade. Não estou descobrindo a pólvora não, tá? É só a aulinha de escola dominical. Lembrar um pouco de contexto bíblico, geográfico, histórico da narrativa. Jesus, quando ele está à mesa com os seus discípulos, ele está ali no primeiro século, o qual o Império Romano é dominante. E Jesus, ele está ministrando a ceia com 12 homens, iguaizinhos, né? Iguaizinhos? Ou diferente? Então, sem ir muito a fundo na história, o apóstolo João, que é um dos discípulos que está ali, ele foi conhecido e até recebeu um título de um apóstolo amado, o amoroso. E o Pedro é conhecido como o sicário. Pedro é o cara da espada. Pedro é o cara que vou dar a bolacha no cara. É com esse que Jesus está sentado à mesa. Ele ainda ia se converter, graças a Deus se converteu. E quando eu falei que Jesus está sentado à mesa com os discípulos, e ali tem aquele que é o amoroso, ali tem um Bartolomeu, que é o da paz, mas ali tem um Pedro, que é um sicário, que é o da espada, que é que quando os soldados do Sinédrio vão até o jardim e vão prender Jesus, o Pedrão é o que saca da espada e vulte na orelha do soldado do Sinédrio. Jesus fala: Pedro, não é assim, Pedro, você não entendeu nada ainda, Pedro. Não é assim, Pedro. Aí Jesus, misericórdia, faz uma cirurgia rápida e devolve o pedaço da orelha do soldado do Sinédrio. Entre os próprios judeus, haviam vários partidarismos. Provinha de escola bíblica dominical de novo. Dentro da classe judaica,
Tinha ali os judeus zelotes, os judeus fariseus, os judeus saduceus. Haviam vários tipos de classe, haviam vários partidos, haviam várias maneiras de conceber a sociedade da época e de reagir diante dessa sociedade. E Jesus, ele está à mesa com esses 12 discípulos, e quando eu olho para a mesa da ceia e olho para a palavra de Deus, eu vejo um Jesus totalmente santo, sentado na mesa com 12 homens pecadores. E um que qualquer coisa já queria partir para as vias de fato. Mas tem aquele que eu falei também no começo, que Jesus, como onisciente, imagina Jesus na mesa olhando para todo mundo. Tá bom o pão aí, gente? E o vinho tá gostoso? Pois é, tem um aqui no meio de vocês que vai me trair. É mais ou menos como se fosse assim: estragou o jantar. Estragou o clima. Não estragou nada. Jesus é aquele que ele se permite, embora totalmente santo, fazer uma refeição com homens pecadores. Com homens pecadores. Como eu disse que a minha reflexão seria breve, o objetivo é esse mesmo. Não é preguiça de pregar, porque quem me conhece sabe que eu gosto de pregar. Mas o momento pede essa breve reflexão. Nós já vamos começar aqui. Por isso eu quero concluir aqui essa nossa reflexão, que hoje nessa mesa que está posta aqui, eu gostaria que você imaginasse o seguinte: nós não cremos, presta atenção, nós não cremos na transubstanciação. O que é a transubstanciação? É o que o catolicismo romano crê. Que na hora que o padre pega a hóstia, pega o vinho lá, aquilo se transforma literalmente no corpo de Cristo. Isso não é bíblico, tá? Isso é institucional. Nós cremos na consubstanciação. Esses elementos do pão e do vinho simplesmente simbolizam, simplesmente representam o corpo de Cristo. Ok? Então, aqui na mesa não está o corpo e nem o sangue de Cristo. Fica claro isso. Mas está um pão e um vinho que simbolizam o corpo de Cristo que foi dado na cruz por nós, assim como Cristo pega o pão e o vinho na mesa e olha para você e fala: esse é o meu corpo. Fazer isso em memória de mim. Todos vocês fizerem isso, vocês vão lembrar de mim. Ok? Então aqui não está o corpo de Cristo. Mas, pela fé, e quando a palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3, ali eu estar, pela fé nós cremos que Cristo está aqui. Fechado? Então Cristo está aqui diante da mesa da ceia, e eu e você somos esses 12 discípulos. Talvez um mais João, talvez outro mais Pedrão, não sei, isso é você e Deus, eu e Deus. Mas o que eu sei é que Jesus falou verdades para aqueles 12 discípulos ali, e eu gostaria que você tentasse ouvir o que Jesus falaria hoje para você abandonar como pecado. Não, pastor, eu estou em dia. 1 João, capítulo 2, 7 a 10, diz que aquele que diz que não tem pecado é nem... Então você tem pecado? Eu tenho pecado? Mas pela graça e misericórdia de Jesus, Ele morreu por todos esses pecados. Mas Jesus continua nos chamando a santificação. Jesus, quando ele se assenta à mesa com o traidor, ele não concordou com o traidor, mas ele se assentou com o traidor, e ele ainda dialogou com o traidor dele na mesa. Jesus, quando ele se assenta na mesa com os outros 11, além do traidor, ele está olhando para aqueles que na hora que Jesus de fato fosse preso no Getsemane, não ia sobrar nenhum, porque diz na narrativa dos evangelhos, mais na frente, que quando os soldados Sinédrio foram no Getsemane e prenderam Jesus, usar a expressão que alguns irmãos usam aqui, os discípulos sumiram na braquiária. Todos correram, fugiram. Mas Jesus ainda assim senta à mesa e fala: tem traidor aqui,
mas ainda assim eu quero que Ele faça a refeição conosco. Jesus, Ele diz, olha, tem gente aqui que vai na base da espada, mas ainda eu quero que você sente com Ele. Ah, você é mais do amor, mais tranquilo? Ou quero dizer o seguinte, Bartolomeu, Tiago, Simão, há algo em vocês que é pecado. Mas eu quero dizer para todos vocês, que eu quero vocês na mesa comigo. E eu não estou dizendo que eu concordo com o pecado de vocês, porque eu os chamo à mesa comigo. Eu os chamo à mesa comigo, para vocês ouvirem que eu vou ser a remissão do pecado de vocês. Eu os chamo à mesa comigo para dizer que a salvação só está em mim, para cada um de vocês. Vocês todos pecadores. Por isso que ele fala, derramarei meu sangue para remir os pecados. Hoje, nesta mesa posta, o que Jesus está dizendo para você deixar de fazer? O que Jesus está falando para eu deixar de fazer? Lembrando que o pecado que eu cometo deslizadamente, quando eu escorrego, quando você escorrega e desliza, presta atenção que eu vou dizer, as consequências podem ser diferentes, que é a ação. Mas mensurar pecado não existe. Pecado não é livre. Eu gostaria de chamar você a uma aplicação na palavra de Deus, nesses tempos de polarização brasileira, de ódio, de estresse, um barril de pólvora ao qual nós estamos envolvidos, e de uma igreja que tristemente, como pastor, eu falo que também está dividida. Estou falando da nossa denominação só não, de várias. Pastor, mas é possível que uma igreja votou no partido A e votou no partido B? É possível. Pastor, o senhor concorda? A questão aqui não é essa, meu querido. Por favor, me entenda. Me entenda. A questão é como nós vamos reagir em meio a essa polarização nacional e a essa polarização no meio da igreja de Jesus Cristo. Você vai escolher se você vai querer ser mais um estressadinho, um cheio de ódio, querer resolver as coisas na tua força, ou se você vai aplicar aquilo que a palavra de Deus me chama a aplicar e te chama a aplicar, que é, agora é a hora da prova dos 9, viver o fruto do Espírito. Mansidão, não vou falar todos, tá? Vou falar o que mais tem a ver com o momento. Mansidão, domínio próprio, longanimidade. Presta atenção no que eu vou dizer. Quando a palavra de Deus chamou os cristãos do primeiro século a viver o fruto do Espírito, presta atenção, não chamou esse povo a ser Maria mole e não fazer de conta que nada acontece. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a palavra de Deus chama os cristãos do primeiro século, chama e me chama a viver sabedoria, mansidão, longanimidade, domínio próprio, amor, tudo isso é com sabedoria. Tudo isso é com sabedoria. Então que eu e você possamos nos curvar à mesa do Senhor que nos fala. E seguir a Jesus é mais do que seguir uma instituição. Seguir a Jesus é mais do que frequentar culto. Também é. Seguir a Jesus é viver a proposta do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. É sentar à mesa com gente com quem você não concorda. É sentar à mesa com gente que talvez vai trair você. Nossa, pastor, mas eu não consigo. Eu vou dizer para você que é difícil. Eu vou dizer para você que eu não tenho sangue de barata na veia, mas acima do meu sangue de barata, que eu legitimo a minha defesa para errar, e diante do sangue de barata que alguns dizem não ter, eu quero dizer para você que o sangue de Jesus é que mais tem poder. O sangue de Jesus é que tem valor. E essa mesa precisa me chamar, e precisa te chamar, porque ela continua falando para você e falando para mim. Senta com gente com quem você não concorda. Senta com elas. Mas não deixe de falar para elas que você não concorda com a ideologia dela. Não deixe de falar para ela que você não concorda com o pecado dela. Mas faça isso igual Jesus fez, porque Ele é o teu modelo, Ele é o meu modelo.
Chama essas pessoas para a refeição. E eu quero dizer, a partir da tua casa, a partir da família de cada um de nós. Irmãos, não é 1, 2, 3, 4, são dezenas de relatos que esse ouvido tem ouvido, de famílias consanguíneas divididas por causa de eleição, de gente que já disse que não vai passar o Natal junto, nem esse ano novo, porque um fulano votou num partido diferente do dele. A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Ou o Evangelho de Jesus Cristo é vivido e nós vamos mostrar que nós somos um em Cristo, ou a igreja vai ser alvo de vergonha. É o sal que não presta para nada, a luz que não presta para nada, a não ser jogado e pisado. Agora é hora de você e eu discordarmos daquele familiar, ou daquele que trabalha comigo, estuda com você. É hora de discordarmos de quem pensou diferente, e de quem votou diferente de você, e viver aquela indignação, se eu posso chamar de santa, e não deixar que ela vire ódio, e não deixar que ela vire briga. Porque isso que está acontecendo no país não merece a sua inimizade com o familiar seu. A minha inimizade com o familiar meu. Uma das grandes perguntas que eu ouvi alguns pastores, algumas lives, homens de Deus de muito tempo, sabe o que alguns homens de Deus falaram? Eu quero ver como que vai ser o primeiro domingo do mês, onde a maioria das igrejas bota a Santa Ceia para o povo comer e beber. Com que espírito esse povo vai comer do pão e beber do cálice? Como eu te disse, alguns contentes, outros descontentes, com sangue de verdade na veia, mas onde sobre o teu sangue e o meu sangue, o fruto do Espírito tem que prevalecer. E eu tenho que me sentar à mesa com o diferente, que não significa que eu concordo. Jesus não concordava com o jeito de Pedro ser. Jesus não concordava com o jeito de Judas, o traidor, ser. Jesus não concordava com o pecado de Zaqueu, mas ele foi e fez refeição na casa de Zaqueu. Jesus não concordava com o Mateus publicano, mas ele chamou e foi fazer a refeição com o Mateus publicano. Sentar à mesa com a outra pessoa é saber dialogar com ela, mesmo sem discordar dela. Mas vivendo o que Cristo me chama e te chama a vivermos. Naquilo que a mesa da Santa Ceia nos fala. Eu não sei se a mesa da ceia fala isso para você. Ela fala para mim, mas fala forte. Ela fala forte para mim. E a última aplicação que eu te chamo é prosseguirmos, cuidando para não adoecer. Agora eu vou entrar aqui um pouquinho na área científica. Existe algo chamado no nosso organismo que tem um nomezinho de radicais livres. Eles têm a função deles lá. Só que o radical livre, os radicais livres, onde eles aumentam exponencialmente no corpo de um ser humano, ele vai igual o bichinho do come e mata células boas. E aí adoece o indivíduo físico. Sabe uma das causas de aumento de radicais livres? Estresse, ódio, ausência de perdão. Não é só uma porcariada que a gente come envenenado hoje. São essas reações: estresse, ódio e ausência de perdão. Nós estamos à beira aí de uma sociedade cada vez mais doente. E sabe o que pode ser o teu livramento, o meu livramento? É dobrar o joelho diante de Jesus de Nazaré, olhar para a mesa, entender o que ela nos fala, nos curvar diante de Jesus e falar: Senhor, renova em mim o fruto do teu Espírito. Senhor, me ajuda a lidar nessa situação como um homem e uma mulher sábia, sem covardia, sem inércia, com ação, com atitude, mas com sabedoria, com mansidão, com longanimidade, com benignidade, para que não adoeçamos no físico e nem na alma,
e na alma. E que as pessoas possam continuar olhando para a igreja como um povo de gente sábia, de gente corajosa, impetuosa, mas debaixo de Jesus Cristo de Nazaré, que ainda senta à mesa com quem discorda, faz refeição com ele e o serve. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Gostaria que você tivesse um tempo de reflexão, de oração. É você e Deus. Abre o teu coração mais uma vez ao Senhor. Não precisa tentar se justificar para Deus, não. E Jesus já te justificou em tudo. Não precisa explicar nada para Deus agora, que Ele sabe de tudo. Mais do que você diz. Apenas peça misericórdia para Ele. Apenas se renda a Ele, se renda à palavra dEle. Para que em tempos de ódio, de estresse, de polarização, a igreja saiba viver unida. A igreja saiba viver como luz e sal nessa terra. Como está difícil esses dias no nosso país. Onde tudo isso vai dar? Porque a ti pertence o amanhã, a ti pertence a eternidade. E como vivemos, ó Deus, em tantas dúvidas, em tantas expectativas, nos ajuda, Deus. Nos ajuda como igreja a ir para a mesa do Senhor nessa noite e comer do pão e beber do vinho, entendendo que somos pecadores. Nada melhor do que qualquer outro pecador. Mas é entendermos que somos pecadores amados por Cristo. Assim como Ele convidou os seus discípulos, Deus, Ele nos convida essa noite. E, ó Deus, ao invés de nos escandalizarmos com Ele, como Ele disse que os discípulos se escandalizariam, se escandalizaram, porque fugiram. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda a entender o que a mesa da ceia nos fala. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a nos render à Tua palavra. Dá-nos graça, dá-nos força, renova em nós o domínio próprio, renova em nós a longanimidade, renova em nós a mansidão, renova em nós, Deus, o maior de todos os dons, renova em nós o amor, renova em nós a sabedoria de um homem e uma mulher de Deus que, em meio a tanta confusão, tem direção do Senhor para agir de maneira santa, de acordo com a Tua palavra. Eu peço isso para a minha vida, para a vida dos meus irmãos e irmãs aqui, para a vida daqueles que estão conectados conosco. Mas isso em nós. Nos perdoa, nos ajuda. Assim oramos em nome de Jesus. Nós vamos servir, gostaria de chamar aqui à frente os presbíteros que estão presentes, a comunidade pode se assentar, os demais irmãos, e eu creio que dispensa eu reler Mateus 26, para servir a ceia. Eu creio que dispensa eu ler 1 Coríntios capítulo 11,
para falar o que nós vamos fazer agora, como um sacramento do Senhor, que é servir a ceia do Senhor. Senhor, tão grande situação. Pai querido, obrigado, muito obrigado, porque o Senhor não desiste de nos amar. Obrigado, Senhor, porque apesar de sermos pecadores imperfeitos, o Jesus totalmente santo nos convida à mesa e nos ama e nos serve. Muito obrigado. Assim oramos agradecidos em teu nome. Amém. Coma do pão, beba do cálice. Lembre do que a mesa te fala e me fala essa noite, mais uma vez. Obrigado, meus irmãos. Podem se sentar. Como não foi ensaiado, eu não vou comprometer o pessoal da música, que é ruim, né? Comprometer, eu não quero comprometer. Eu vou te pedir a se colocar em pé mais uma vez. Nós vamos orar e clamar a bênção de Deus sobre as nossas vidas, para que saibamos viver conforme a mesa do Senhor nos convida, a narrativa de Mateus 26. Mas antes de orarmos, eu gostaria que nós cantássemos assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Jesus vive. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de quem? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, que vivo está. Aleluia. Essa é a minha fé. Espero que seja a sua fé. E de olhos abertos eu quero te dizer que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e a capacitação do Espírito Santo de Deus, para que vivamos essa igreja de homens e mulheres, pedras que vivem, cheias do fruto do Espírito Santo do Senhor, uma sociedade perdida, caótica, que o Senhor brilhe sobre nós. E assim seja até a volta gloriosa dele. Amém e amém, Senhor. Dê uma boa noite, uma saudação de graça e paz para quem está do seu lado. Eu vou até a porta para cumprimentar você. Deus abençoe você que esteve conectado conosco esse tempo todo. Deus abençoe.